eu queria começar com uma frase o seguinte, para poder dar um pouco de dizer que vai ser uma fala desarrumada, desorganizada, mas profundamente política e profundamente comprometida. Eu gostaria de dizer que toda situação grave, ela está grávida de uma nova construção. Porque assim, se eu problematizar ideia e intenção de que há aí um pessimismo, não me condene por isso, mas digam o seguinte, é uma análise que está grávida de um novo em construção. Mas não é um novo que vai aparecer, é um novo que já está presente no nosso cotidiano, mas que nós ainda não somos capazes de ver e de enxergar, porque estamos aprisionados e colonizados de uma outra perspectiva do pensamento. Então, eu queria dizer para os senhores e senhoras e todos vocês, o material que eu trouxe eu estou dispensando porque eu vou querer problematizar. E problematizar para que a gente possa descolonizar e desconstruir algumas afirmações para que possamos avançar. A primeira coisa, quando me deram o tema, eu fiquei perguntando, né, o que fazer com o jovem. Né? Eu diria assim, será que é para a gente falar o que nós temos a oferecer para a juventude nos dias de hoje? Para qual juventude? Porque a juventude, ela é uma construção sociológica. Tá? E como uma construção social, eu preciso pensar para qual juventude e de qual juventude estou falando. De qual ser humano estou falando. De qual sujeito estou falando. Portanto, eu ficava me pensando e refletindo o que temos a oferecer para a juventude. Será que o nosso sistema de garantia de direitos é suficiente para responder à demanda e às necessidades dessa juventude? E se é, de qual juventude estamos falando? De qual grupo social estamos falando? Então, eu acho que a primeira questão que temos que estabelecer é isso. Eu não vou retomar a história e nem vou fazer as colocações, porque já vou aproveitar e ganhar o tempo a partir do que o Nelson estabeleceu. Né? A juventude, desde sua origem e de sua existência, ela traz um traço que permanece e irá permanecer até o final da existência humana, se isso existir de fato, que é a rebeldia, é os questionamentos, é, portanto, os enfrentamentos. Não houve época na história que as pessoas e que os jovens não reagiram e não se posicionaram. Qualquer estudo de sociologia ou de história ou de compreensão, isso aparece. Eu posso dizer, eu atuo na Pastoral do Menor há 35 anos. Nos 35 anos, foram 35 anos de ver as diferentes e múltiplas rebeldias, tanto da infância como do adolescente. Outra questão que eu gostaria de estabelecer, para iniciar as minhas problematizações, é chegado a hora, primeiro grande desafio nosso e das nossas lutas, foi a construção do sistema de garantia de direitos. Agora precisamos dar 3 novos passos, sem os quais as coisas vão continuarem perdidas. A primeira coisa é ajudar o Estado a se tornar um educador. O Estado, ele tem que aprender, e nós todos temos que ensinar, que está chegando a hora de não mais violar os direitos humanos. Um dos maiores violadores dos direitos humanos hoje se chama Estado. O Estado é um dos maiores violadores. Basta olhar para os abrigos, não vou nem dar as outras temáticas. Deixar uma criancinha de 2 meses, 1 mês, um recém-nascido dentro de um abrigo, por muito tempo,
Isso é quase... E olha, eu estou falando porque eu sou coordenador de abrigo, tá? Então eu posso falar porque depois as pessoas vão chamar e falar, olha, o que você falou é duro. Não, isso é quase um holocausto. Nós falamos da questão do sofrimento do povo judeu e esquece de olhar para o sofrimento das crianças. O recém-nascido não merece ficar em abrigo. Sabe? Aliás, nem um ser humano, mas em todos os casos, sobretudo uma criança, um recém-nascido, uma criança de 2, 3 meses, 6 meses, que não fez, o que ela fez para receber isso? Isso é castigo, isso é punição, isso é tortura. Então, a primeira discussão é estabelecer que um Estado que permite isso é um grande violador de direitos humanos. Acabou. Eu acho assim, qualquer discussão tem que iniciar a partir desse pressuposto. Não dá para dizer, mas a política pública... Bom, se essa é uma política pública, é muito mal elaborada. É violadora de direitos humanos. Não sei o que vai se pensar para um sistema de acolhimento. E aí fala, o que vai fazer para esse jovem que passou por um abrigo de 18 anos, aí chegou aos 18 anos, o que nós vamos fazer para ele? Já destruímos a vida dele quase por completo. Não é? Se uma pessoa ficar no espaço tanto tempo, a quantidade de tempo, e quando se avalia, boa parte, os dados estatísticos demonstram que boa parte da população que está no abrigo não deveria estar dentro dos abrigos. Está isso mais do que claro, qualquer estudo do ponto de vista psicológico, sociológico, jurídico, já estabeleceu isso, já definiu isso. Então não adianta mais a gente ficar querendo explicações disso. Primeiro ponto, o Estado tem que deixar de ser violadores dos direitos humanos. É eu diria hoje, que é, sem dúvida nenhuma, o maior violador dos direitos humanos, porque é aquele cotidiano do dia a dia. A segunda coisa que eu gostaria de problematizar, porque quando a gente pensa o que vai fazer com jovens, essas questões elas têm que ser colocadas, elas têm que ser discutidas, elas têm que ser problematizadas, elas têm que ser ditas. O que vamos fazer com a juventude? Primeiro, é uma sociedade organizada, articulada, fundamentada no crime. É uma sociedade que valoriza, que estabelece, que cria, que faz do crime um grande espetáculo, que transforma a violência num grande espetáculo. Quanto mais violento o sujeito é, quanto mais isso você transforma. Se transformamos tudo isso em espetáculo. Se transformou a sociedade, as desgraças humanas, misérias humanas foram transformadas num grande espetáculo. Isso é um espetáculo que todos nós assistimos dia a dia, cotidianamente. Esse é um outro grande problema. Quer dizer, quando eu penso numa juventude, o que eu vou fazer? Que sociedade eu estou oferecendo para essa juventude? Veja, o Nelson terminou a fala mostrando os índices de violência, de assassinato contra a juventude. A quantidade de jovens que perdem a sua vida diariamente. Então, a pergunta é, o que nós vamos oferecer para eles? Qual é a nossa proposta? Qual é as nossas questões? E, sobretudo, a nossa pergunta é, o que vamos fazer com os jovens que passaram por abrigos ou passaram pela Fundação Casa, que eu chamaria, o que nós temos a propor para os jovens institucionalizados. Por quê? Qual é o drama que nós vivemos? Nós falamos da autonomia e queremos que os jovens e que os sujeitos tenham autonomia. Só que na prática cultural e cotidiana, o que nós temos são duas coisas muito perversas. O protecionismo, que nós confundimos com proteção. Proteção é uma coisa, protecionismo é outra coisa. E a proteção, nós transformamos em protecionismo porque nós estamos vivendo numa sociedade de controle. E como sociedade de controle, nós queremos sim controlar as pessoas e, sobretudo, a juventude. E aí nós fazemos todo um discurso pedagógico, e esse discurso pedagógico que nós falamos, sim, dá autonomia. Quando, no fundo, nós não queremos dar autonomia para ninguém.
O que nós queremos é exatamente uma sociedade do controle. Se a juventude não nos incomodasse, estaria tudo muito bem, estaria ótimo. Mas como eles nos incomodam, isso cria todas as nossas tragédias e as nossas preocupações. A outra coisa que eu gostaria de levantar e de chamar a atenção nessa linha da sociedade do controle, quando eu era bem jovenzinho, isso há muitos anos atrás, isso aproximadamente uns 30 e poucos anos, quando eu era bem jovenzinho, eu criticava e eu era contra as análises das teorias evolucionistas. Né? E as pessoas vão passar por certas fases e vão chegar lá e etc. Eu era contra, eu era um grande crítico. Também fui um grande crítico sobre a teoria reprodutivista, que as pessoas vão fazer aquilo, tarari, tarará. Hoje, quando eu olho para os abrigos, eu falo o seguinte, ou, para falar aí do meu amigo, para atualizar as palavras, né, serviço de acolhimento institucional, porque o nome muda, viu, das políticas públicas. Essa é a nossa tragédia. Mas a cultura e os rituais permanecem os mesmos. Muda os nomes. Nós temos uma tradição no Brasil que a gente, quando tem qualquer problema, nós imediatamente mudamos os nomes. Veja, qualquer problema, troca FEBEM para Fundação Casa, amanhã vai estar ruim Fundação Casa, vai ser Fundação Doméstica, depois de amanhã vai ser Fundação disso, aí é só, Serviço de Acolhimento Institucional está ruim, aí vão inventar outro nome, os sociólogos, eu posso falar porque sou, nós imediatamente arrumamos um nome novo e dizemos é uma nova categoria analítica, use essa que resolve seus problemas. Né? Mas nós não modificamos o cotidiano das relações. O grande problema nosso é alterar os cotidianos. Temos muitas legislações, muitos aparatos, as pessoas ficam brigando, debatendo. Os debates jurídicos são intermináveis, mas o cotidiano, se ele não alterar, não adianta muita coisa. Tem que alterar o cotidiano da vida das pessoas. As pessoas têm que mudar as questões, são nossos relacionamentos que têm que mudar. É o campo relacional que é a nossa tragédia. Nós temos que mudar o campo relacional, porque não adianta, pode ficar mudando os nomes que quiser, Benedito passar para Maria, de Maria passar para Francisca, Antônio, Pedro, Paulo, isso não altera muito, se o campo relacional não modificar. Né? Então, partindo dessa discussão que eu estava falando aqui do evolucionismo, que eu fui um crítico, e hoje, olhando para as instituições, eu percebo, na verdade, esses equipamentos são equipamentos de contenção para jogar o problema para frente. Você sai de um momento, você não vê assim, quando é criança, você fica contando, eu trabalhei com alguns juízes, promotores, em alguns momentos, não vi o tempo, era assim, vamos deixar chegar aos 12 anos que resolve o problema. Dava os 12 anos, agora é adolescente. Olha, deixa passar mais um tempinho, que chega a época da detenção, caso de detenção. Vamos embora, vamos que vamos. Porque você vai jogando o problema para frente, é assim. Passa 3 anos, ele venceu. Ai, que bom, venceu essa etapa. Próximo programa, qual que é? Entra, pega em cena, menino vai. Tá, completou 18 anos, que legal, agora você é responsável por você, tá bom? Você não pode se abrigar em nenhum lugar? Vai para a República. A República é legal para os meninos que ficaram em abrigos e na Fundação Casa não tem para onde ir. Fica lá 3 anos. Aos 21 anos, você passou 21 anos sem ter autonomia, aos 21 anos, no espaço de mágica, a natureza te coloca, você tem autonomia e resolve seus problemas, tá bom? E aí o Poder Judiciário, aí os CRAS, aí os CREAS, aí os programas, eles vão botando um bando de nome na cabeça da gente e diz, agora eles vão ficarem de maior e agora eles ganharam autonomia. Autonomia não se consegue assim. Autonomia é uma construção da vida das pessoas, que ela ocorre ao longo de uma existência humana bem preparada e bem valorizada e bem respeitada. E hoje, diferente de quando eu era criança, não tínhamos as ferramentas jurídicas
e científicas para lidar com essas questões aqui no nosso país. Hoje, todos nós já temos aí os conhecimentos de pensadores como Winnicott e outro, que já diz que privação afetiva para a pessoa destrói a pessoa para o resto da vida. Nós já sabemos disso. Não precisamos testar para saber se é válido ou não é válido. Já está dado. Então, se está dado, por que a gente continua praticando a mesma burrice? Isso significa violação de direitos humanos, porque violação de direitos humanos é quando você sabe que a coisa está errada e persiste. Porque quando a gente não sabe, pode até ser, mas a gente tem a desculpa, pô, foi ignorância, eu era ignorante, eu não sabia. Agora nós sabemos, nós temos clareza disso, nós temos consciência e sabemos que uma criança que tem privação afetiva repercute para o resto da vida. E aqui não tem o que fazer para reverter. A gente pode ensinar a pessoa a lidar com a sua marca, com o seu sofrimento. Mas superar o sofrimento, apagar o sofrimento, esquece. A memória humana registra tudo. E lá fica guardado. Você pode aprender a lidar com o sofrimento, a lidar com a tragédia, a lidar com essa marca. Mas superar, esquece. Não tem saída. Você pode ajudar a pessoa a amortecer o sofrimento. Então, eu acho que essa é uma questão. Outras questões, eu falei que eu só ia problematizar, peço desculpa, mas eu achei que se a gente não problematizar, nós criamos no Brasil muitos instrumentos, muitas ferramentas, mas elas não materializam porque... Por que ela não materializa? Por que ela não acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho a sensação de que, às vezes, as pessoas organizam as coisas para não dar certo. Para que elas não aconteçam. Eu tenho essa sensação. Porque, veja, se nós pensarmos as políticas de assistência, elas estão com instrumento, é CRAS, é LOAS, olha, tem tudo com uma perfeição. E aí, quando a gente vai para o mundo cotidiano das pessoas, elas ficam distantes. É como se houvesse um sistema esquizofrênico. Uma coisa está aqui, a outra coisa está ali. E as pessoas fazem tudo para que elas não se encaixem. Muito bem, eu como sou baiano... A fala termina. Olhou o relógio, terminou. Ah, eu tenho 5, então eu vou pegar mais 3 teminhas rápido. Mas se tivesse, eu parava. Porque eu tenho a convicção de que eu vou viver mais 300 anos. Então, eu posso falar tranquilo. O Nelson terminou a fala dele com uma coisa que eu achei super interessante. Ele disse que vai demorar mais uns anos para as coisas, né? Do jeito que o mundo está tão rápido e tão veloz, né? Espero que os direitos humanos também se tornem tão velozes e tão rápidos, né? Porque quando eu falo de tecnologia para a juventude, que eu falo assim, olha, naquela época a gente esquentava água na lata, a gente passava roupa com ferro de brasa e tal. Pega para um jovenzinho de 17, 18 anos, ele olha assim e fala assim, ó, dinossauro, né? O senhor daquela época que tinha monstros, o senhor encontrou com eles, né? Porque as coisas passam numa velocidade incrível, né? Banho, por exemplo, você tomar banho com uma lata d'água, hoje não precisa mais. Chega em casa, abre um negocinho lá, a água cai, e você toma banho e depois você fecha. Pois bem, o que eu queria chamar a atenção de 3 coisas. Pessoal, nós aqui que somos da área jurídica, ou da área da educação, ou da área da assistência, 3 coisas que são essenciais e que nós temos que pensar para a nossa juventude, sobretudo para quem está nesses equipamentos sociais. Se queremos fazer alguma coisa por essas pessoas que já passaram, porque essa já adoção já não tem mais, né? 18 anos, 19 anos, né? Até tem casos, eu conheço alguns casos de adoção na vida adulta, que é legal, mas isso já é pouco difícil. A gente tem que pensar e de fazer uma bela discussão sobre a questão da profissionalização da juventude.
Se a gente quer dar autonomia para os jovens que passam por abrigos ou por serviço de acolhimento institucional, ou Fundação Casa, outros programas sociais, tem que profissionalizar. Sem uma profissionalização, esquece a autonomia. Porque como que a gente vai ganhar o dinheiro para sobreviver se não for trabalho? Ou então a gente vai para a sociedade sem trabalho oficial. E aí tudo bem, vamos traficar, roubar, matar, e assaltar, tudo bem, é uma forma de se ganhar dinheiro. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que nós condenamos, falamos o tempo todo da juventude, mas nós deixamos implantar no mundo contemporâneo, e vai continuar, a filosofia do consumismo. É diferente, nós vivemos 3 fases no mundo. O mundo da produção, que era a minha infância foi no mundo da produção. A gente tinha que produzir para vender algo e ganhar dinheiro. O segundo momento, que já foi na minha juventude, que foi legal, vida adulta, era legal, era assim que se fazia, nós defendemos uma sociedade do consumo. Né? Você vai produzir, quanto mais se produz, se consome, o mercado aquece, vende, e aí era um clima legal. Agora, nós já saímos da fase do consumo, estamos na fase do consumismo. E criamos a filosofia do consumismo. O que é que a filosofia do consumismo provoca na cabeça da juventude? Você pode consumir em excesso sem trabalhar. Nós estamos vivendo uma sociedade que o trabalho está perdendo o sentido. Tá? A pessoa, porque o salário que ela ganha não compensa pelos custos das coisas. Ela quer tênis de marca, quer roupa de marca, é assim. Sai um, antes de acabar um, você já quer outro. Você tem um celular, aí você quer o outro, porque o outro tira foto, porque o outro faz isso. Aí vem um que fala que agora me ofereceram um celular, que ele também é computador, eu posso digitalizar, passar... Gente, daqui a pouco vamos trazer a minha casa para dentro de um computador. E aí a gente quer consumir. Então, a filosofia do consumismo é um dado complicado para se refletir. E o terceiro elemento, porque já que o tempo esgotou, né, que eu gostaria de chamar a atenção, a gente tem que pensar as formas de transmissão de valores para a juventude. A juventude não vai viver... É assim, deixa eu colocar isso aqui, isso é importante. Os valores, eles são eternos. Todos os valores humanos são eternos. O amor, a paciência, a fé, a compreensão, a tolerância, eles sempre vão existir. Só que cada época, a forma de materializar isso é diferente. O jovem hoje, ele não vai pensar a questão de ética, a questão do amor, da solidariedade, do compromisso, igual à minha geração. Esta geração de hoje, ela vai compreender esses valores e vai praticar esses valores de uma outra forma. Mas a nossa geração tem a obrigação de transmitir os valores da humanidade para eles. E aí eles vão ter que descobrir a forma de lidar com esses direitos. Por isso que a grande novidade do século XXI para a juventude foi de ter clareza que ela tem voz. E ela, portanto, pode se posicionar sim. E vai nos criticar, e vai discordar de nós, e vai ter tudo isso, mas a gente tem que passar os novos valores. O que eu tenho a dizer é isso no sentido de problematizar a situação do sistema de garantia de direito, o que ele tem a oferecer para os jovens neste momento.